Deixa eu colocar uma questão para o Samuel. Samuel, eu vou ler um trecho do seu artigo na Folha de São Paulo, no último domingo, para ser fiel, porque eu poderia falar de improviso, mas para ser rigorosamente fiel ao que você escreveu no último domingo. Você diz, em certo momento do seu artigo, o modo petista de governar é forçar a economia a operar além dos seus meios. Gera uma queda insustentável do desemprego. Os salários se elevam acima da produtividade, a rentabilidade do setor privado se reduz, as exportações líquidas caem e a inflação de serviços se eleva. Todos esses fatos têm ocorrido. E conclui lá no final, o ajuste da economia no final de 2026 promete. Cada vez mais 2026 se parece com 2014. Por quê? Porque o tema é sustentabilidade. Então, se a gente pegar a janela, inclusive, que o ministro era ministro de 2007 a 2013, eu paro em 2013 porque 2014 começou a crise, segundo o CODAS. De 2007 a 2013, o superávit primário estrutural da União, segundo a instituição fiscal independente, saiu de um superávit de 2 para um déficit de 0,8. As exportações líquidas saíram de um superávit de 4,3 para um déficit de 3,8 para um déficit de 4,3. Uma piora de 8,2 pontos percentuais do PIB nas exportações líquidas. Os salários subiram 40 pontos percentuais acima da produtividade do trabalho medida pelo Observatório da Produtividade da Fundação Getúlio Vargas. E a rentabilidade do setor privado, eu estou usando uma medida que vem das empresas abertas, eu uso geração de caixa, né, o Vagida, como proporção da receita operacional líquida, é uma medida de geração de caixa. Saiu de 27% em 2005 para 16% em 2013. Então, se você tem uma trajetória, um equilíbrio macroeconômico, em que o superávit primário cai, as exportações líquidas caem, os salários sobem além da produtividade, a rentabilidade do setor privado cai, algum momento vai ter um ajuste. Então, essas 4 estatísticas que eu elenquei aqui, que ocorreram entre 2006 e 2013, elas expressam a insustentabilidade daquela política econômica. E agora a gente está mais ou menos fazendo a mesma coisa. Por que isso acontece? Eu até entendo o que eu chamei de jeito petista de governar, ou em outro artigo eu chamei de progressismo, é levar a economia a operar além dos seus meios. Isso pode gerar durante um bom tempo uma percepção que as coisas estão em ordem. Só que desequilíbrios vão sendo construídos e quando a conta chega, ela pode chegar mais ou menos salgada. É nesse sentido que eu acho que tem uma semelhança de 2026 com 2014, provavelmente 2027 com 2015, com muito menos intensidade, no meu entender, porque os desequilíbrios se acumularam em menor intensidade. Felipe, justamente pegando esse caminho, como é que você desenha? Eu sei que nós não estamos no oráculo de Delfos, na Grécia Antiga, mas, porém, é possível desenhar alguns cenários. Alguns falam, inclusive, que o presidente Lula pensaria 2 vezes em ser candidato à reeleição, temeroso do que poderia ocorrer, caso vencesse, no seu 4º governo, né, a partir de 2027, se vencesse a eleição em 2026. Como é que você acredita nesse cenário? Ou seja, eu, grosso modo, numa linguagem mais simples, próxima do senso comum, alguma coisa assim, 2015, 2016 tenha sido o pior biênio da história econômica republicana, né? Com 2 anos muito difíceis, com crescimento negativo do PIB. Em seguida, nós tivemos crescimento negativo nos anos 90, nos anos 80, inclusive, também, mas para pegar a questão mais contemporânea, será que, por uma linguagem para que todos nos entendam, não estamos vivendo um momento ilusório de alegria e a conta vai ser paga daqui a pouco? Eu acho que é uma boa questão, porque quando a gente olha o crescimento de 2004 a 2011, houve um ganho de termos de troca, os preços das commodities cresceram muito e nós exportamos muitos produtos primários. Isso nos permitiu ter um crescimento acima do nosso padrão histórico pós-estabilização, pós-Plano Real, pós-1994. Esse padrão de crescimento parece não se repetir, o que sugere que talvez o PIB potencial seja de fato mais próximo de 2 do que de 3,5.
É muito difícil estimar o PIB potencial, porque você precisa de uma função de produção, precisa ter a estimativa do estoque de capital físico da economia, das horas trabalhadas e da produtividade desses fatores de produção e da produtividade geral da economia. Em que pesem todas essas dificuldades para se estimar o PIB potencial, aparentemente ele é mais baixo do que aquele crescimento de 2004 a 2011, com uma crise financeira internacional, como o ministro bem colocou ali em 2008 e 2009, que, no meio desse período, mas a média foi bastante alta. Agora, o que está acontecendo? Nós estamos crescendo, na média, aí, no acumulado do primeiro biênio do mandato do presidente Lula, quase 7%. A meu ver, isso já ficou para trás. Neste ano, a política monetária é bastante contracionista e, nesse aspecto, eu acho que não há como não ser, porque o fiscal é bastante frouxo, você está gerando déficits primários e déficits nominais, então resta ao Banco Central segurar a taxa de juros. E o Gabriel Galípolo, por exemplo, que é um baita economista, um economista de formação heterodoxa, desenvolvimentista, então, portanto, insuspeito, está conduzindo essa política monetária extremamente contracionista. A Selic de 14,75, numa conta grosseira, representa um juro real de mais de 9%. É o maior juro real do mundo e muito acima da chamada taxa neutra, que é aquela taxa acima da qual a inflação é controlada, digamos assim, de uma maneira simplificada. Então, o que vai acontecer? Eu gosto de brincar que, infelizmente, o diploma, quando a gente é graduado em economia, não vem acompanhado da bola de cristal. Mas é dever do nosso ofício também fazer projeções. Eu acho que nós vamos crescer numa média de 2% esse ano e o próximo. A taxa de desemprego já começou a piorar um pouquinho, mas ainda é um nível bastante razoável, 7%. Talvez fique um pouquinho acima disso. E a inflação de 5,5% não é nenhum desastre, né? Nós estamos com a inflação relativamente controlada. Nesse aspecto, eu concordo com o ministro nesse peso que o câmbio e a inflação de alimentos têm no índice geral. Obviamente que a inflação de serviços, como o Samuel pontuou, também está pressionada. Então, essa não é afetada diretamente pelo câmbio. E essa não é afetada pelo câmbio. Então, tem que fazer essa separação. Não podemos nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Preciso ter uma certa ponderação nessa matéria. Qual é a variável que poderia nos ajudar a destravar, a meu ver, uma taxa de crescimento mais alta para a partir de 2027, por exemplo? E daí eu acho que, seja reeleito o governo atual, ou seja eleita a oposição, ou alguém da oposição, não vão escapar disso. Como a presidente Dilma não escapou em 2015, né, e fez um ajuste fiscal, contingenciou 52 bilhões do orçamento, mudou o abono salarial, é que as pessoas se esquecem disso. 27 você vai ter que ter o ajuste fiscal. Essa é a variável que, a meu ver, poderia ter o condão de ajudar a reequilibrar essas taxas macroeconômicas que os economistas tanto falam, a começar pela taxa de juros. Porque não há Cristo que aguente investir na economia real com juro real de 9%.